porque eu sei fazer isso, né? Eu sei, né? Falou que ele é um expert em make deals, né? Lori, queria te perguntar, o Américo falou sobre essa questão de territórios, existe toda uma discussão muito focada nisso, nessa questão de troca de territórios, que o Donald Trump já falou várias vezes que pode haver uma conversa sobre troca de territórios. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que se fala e o que significa falar sobre troca de territórios. Porque troca de território seria a Ucrânia ceder 20% do seu território e os ucranianos cederiam o quê? Uma parte muito menor das regiões ali menores que estão sendo ocupadas pelas forças ucranianas na Rússia? Na verdade, né, assim, troca de território significa, na prática, quer dizer, em teoria seria isso que você disse, mas como a Ucrânia ela ocupa 10 quilômetros quadrados hoje lá na Rússia, na verdade, o que isso significa é o seguinte, o Putin ceder parte do território ucraniano que ele anexou ilegalmente, mas não conseguiu ocupar militarmente. Então, completamente, né? E a Ucrânia ceder parte do território que o Putin anexou ilegalmente, mas que a Ucrânia ainda consegue controlar. Porque o Donbás, por exemplo, que é formado por Donetsk e Lugansk, tem várias cidades importantes, estratégicas, que continuam nas mãos da Ucrânia. Ela ocupa ainda 30% do Donbás, a Ucrânia. O Donbás inteiro é dela, legalmente. Mas a Rússia, desde 2014, vem ocupando e ela expandiu essa ocupação a partir de 22. Então, nós estamos falando de trocas de território dentro do território ucraniano. E isso, como o Américo vinha dizendo, isso empurra os limites pós-Segunda Guerra Mundial, que é desenhar fronteiras à força. E o Trump já aceitou esse conceito. Então, essa reunião em si mesma já é um grande ganho para o Putin. O fato da reunião já é um grande ganho. O que é sucesso nessa reunião do ponto de vista do Trump? Um cessar-fogo. Ora, em 2014, em setembro de 2014, depois de ter ocupado a Crimeia e uma parte do Donbás, o Putin assinou um cessar-fogo com a Ucrânia, como é que se diz, mediado pelos Estados Unidos e pela Europa, o Acordo de Minsk, que é a capital da Belarus, que na época era vista como um país neutro. Setembro de 14. Não foi cumprido pelo Putin. Em fevereiro de 15, assinaram outro acordo, o Acordo de Minsk II, não foi cumprido pela Rússia. E o que o Putin fez? Culpou a Ucrânia por não ter cumprido. Disse que a Ucrânia que violava os acordos. E ficou assim. Então, sucesso para o Trump é fracasso para a Ucrânia e para a Europa, que é o que o Zelensky e os europeus vêm dizendo. Não se pode confiar no Putin. É por isso que essa guerra existe. É por isso que a Ucrânia resiste à ocupação russa, porque ela não confia na Rússia. Historicamente, não confia. A Rússia sempre procurou colonizar a Ucrânia, isso há muitos séculos já. Então, é isso que acho que as pessoas leigas que caíram de paraquedas nesse assunto agora não entendem essa perspectiva histórica disso, além do que o Américo trouxe também da Conferência de Munique, quando o embaixador britânico em Praga foi acordar o presidente da Tchecoslováquia no castelo, que é a residência presidencial, para informá-lo do acordo que tinha sido feito, no qual a Tchecoslováquia entregava os Sudetos para a Alemanha nazista, para tentar apaziguar o Hitler. Apaziguou? Não, ao contrário, incentivou o Hitler a seguir ocupando. Então, essas perspectivas históricas são fundamentais. Quanto ao local, né? Em 1867, o Alexandre II, o czar Alexandre II, vendeu o Alasca para os Estados Unidos por 7 milhões e 200 mil dólares para financiar a guerra da Rússia na Crimeia.
contra a França, Reino Unido e o Império Turco-Otomano, principalmente, com apoio da França, do Reino Unido e da Sardenha. Então, é como se o Trump estivesse comprando agora de volta do Putin uma tentativa de se mostrar como o apaziguador do mundo, o pacificador do mundo, o grande fazedor de negócios, e em troca da Ucrânia, do território ucraniano, agora não só da Crimeia. E a Crimeia, que foi ocupada em 14, serviu de plataforma, de trampolim, para a ocupação, a tentativa de ocupação do restante da Ucrânia em 22. Agora, o Donbás se torna a plataforma de ocupação, de um trampolim para a ocupação do resto da Ucrânia. Essa é a percepção ucraniana. E pode não ser uma ocupação militar, se o Putin não conseguir impor esse enfraquecimento, esvaziamento das forças armadas ucranianas, mas certamente, pelo menos, uma subjugação política, porque o cessar-fogo abriria caminho para a realização de eleições sob influência, projeção da Rússia. Outra coisa simbólica sobre essa localização do Alasca, e isso quem trouxe foi o historiador Timothy Snyder. No século IV, na Grécia, século IV a.C., criou-se o conceito de Ultima Thule. Thule é igual aquela marca que tem de Hex, né? Hex, né? Thule, Ultima Thule, que era uma região no norte, que era o fim do mundo, que era o que coincide com o Ártico, com o Alasca, com a Groenlândia, com alguma dessas regiões e tal. E a Ultima Thule era um lugar mágico, onde as regras do mundo não valiam, não se aplicavam, né? Então, é como se fosse escolhido assim, um lugar distante, intocável, onde o raciocínio linear cartesiano não se aplica. E aí é o mundo mágico em que um mago, um homem com poderes especiais consegue olhar para o outro e em 2 minutos perceber se vai ter acordo, se ele é sincero, né? Uma coisa divina, assim, transcendente, não é? Sobre-humana. O Trump ele é sim um mago do teatro, né? Da comunicação, da encenação, né? E ele vai conseguir criar essa coreografia toda e depois recriar a narrativa sobre os resultados disso. Mas o mundo real continua aqui fora da Ultima Thule. No mundo real, as leis continuam funcionando como elas são. O poder da força bruta ele só pode ser enfrentado, infelizmente, com força bruta. E aí, até que aquele que ameaçou, que invadiu, o agressor, seja subjugado pela força bruta. Não tem outra linguagem para se dobrar à vontade de um agressor. Esse é o mundo real, fora da Ultima Thule.